Aqui entramos no capítulo 19, também continuamos com compostos carbonilados, esta é a terceira parte. Esse capítulo 19 encerra o assunto de compostos carbonilados, será dividido em 3 partes. Nesse capítulo, e nessas 3 partes, vamos tratar de reações mais avançadas sobre compostos carbonílicos, entre elas as reações no carbono alfa, condensação de Claisen, reação de Michael, anelação de Robinson, adição e condensação aldólica, reação de Stock, compostos dicarbonilados, descarboxilações. E sim, são assuntos mais extensos, assim, que envolvem temas mais avançados. Aqui temos para ilustrar uma molécula de acetilcoenzima A. É uma das moléculas chaves dos processos bioquímicos e também um composto carbonilado. Temos aqui uma carbonila, um oxigênio vermelho, carbono. Aqui temos um enxofre, aqui temos um oxigênio. Esses grupos são fosfato, grupos fosfato. Então, é uma molécula que possui o grupo acetil, que é um radical acila ligado à coenzima A. A parte ativa da molécula, a parte que ocorre as transferências, são a transferência de grupo acila. Assim. Aqui temos um composto carbonilado, uma acetona, certo? Temos seu grupo acila em destaque aqui. O grupo acílico é a carbonila com a cadeia carbônica. No caso da acetona pode haver um grupo acila também pelo lado direito, que ficou abreviado. No caso de aldeídos ou de outros grupos funcionais, não existe 2 grupos acila, apenas com o carbono carbonílico da acetona, que possui aí 2 grupos acila. E aqui temos o carbono alfa, o carbono imediatamente ligado ao carbono carbonílico da cadeia acílica. Esse carbono alfa, ele algumas vezes, em alguns casos, possui hidrogênios, e esses hidrogênios são hidrogênios alfa. Hidrogênio alfa. Esse hidrogênio tem uma propriedade interessante, que eles têm uma certa basicidade, acidez. E na presença de uma base, eles se libertam na forma de um próton, que reage com essa base. Isso acontece porque a carga positiva sobre o carbono carbonílico pode ser neutralizada com um par de elétrons sobre o carbono alfa. Ou seja, esse par de elétrons pode neutralizar a carga positiva sobre o carbono carbonílico, porque o carbono carbonílico tem essa ligação π. Como sabemos, ela pode se deslocar para o oxigênio, então deixando uma carga positiva sobre o carbono carbonílico, e por isso essa carga negativa pode ser estabilizada, por isso ela se forma com facilidade. Ou seja, a expulsão desse hidrogênio é facilitada porque a carga negativa, uma vez formada sobre o carbono alfa, vai ser estabilizada pelo carbono carbonílico. Então, na presença de uma base adequada, o hidrogênio vai ser liberado e vai se formar esse carbânio, que é um ânion estabilizado por ressonância. Apesar de não ter sido mostrado aqui o híbrido de ressonância e as formas canônicas, os contribuintes de ressonância, podemos adiantar que essa carga negativa pode se deslocar para formar uma dupla ligação carbono-carbono aqui, uma ligação π, ao mesmo tempo que a ligação π da carbonila pode se deslocar para o oxigênio. Então, o grande propulsor dessa ionização, dessa acidez, é o oxigênio da carbonila. Então, isso daqui está em equilíbrio, essa reação está em equilíbrio, e depende da acidez desse hidrogênio, ela está mais deslocada para a direita ou para a esquerda. Um carbono é ácido quando possui hibridação sp3, contendo ao menos um hidrogênio ácido, ou seja, esse carbono, que é o carbono alfa,
para que ele tenha essa acidez descrita aqui, ele precisa estar hibridado em sp3. Se for um carbono alfa-beta insaturado, se houver uma dupla ligação entre o carbono alfa e o beta, isso não ocorre, porque já existe uma nuvem π, né, uma riqueza de elétrons aqui, que pode mais facilmente vir, né, por ressonância, ser transferida para a ligação carbono-carbonílico e carbono-alfa. Ou seja, é mais fácil quando existe uma ligação π, né, no caso de um carbono alfa sp2, né, que tem uma ligação alfa-beta insaturada, que venha uma ligação π entre o carbono beta e alfa para suprir essa eletrofilia do carbono carbonílico, é mais fácil do que sair um hidrogênio alfa. Então a saída desse hidrogênio alfa está condicionado a que esse carbono alfa esteja hibridado em sp2. Da mesma forma, se esse carbono pertencer a um sistema aromático, ele não terá hidrogênios ácidos, né? Não terá hidrogênio alfa para ser libertado. Também não ocorreria essa acidez. Se for um carbono também terciário, ou quaternário, né, quaternário no caso, e não tenha nenhum hidrogênio alfa, também não terá acidez. Então são condições para que exista esse hidrogênio ácido, né, ligado ao carbono alfa. Como varia a acidez do hidrogênio alfa? Então aqui temos vários grupos funcionais, aqui é uma amida, e a acidez desse hidrogênio alfa da amida é 30, o pK ácido, né? É 30, ou seja, é muito pouco ácido no caso da amida. No ácido, no éster, né? Aqui nós temos um éster, aqui temos um hidrogênio alfa já um pouco mais ácido. Uma nitrila, existe uma acidez também do carbono alfa em torno de 25. Observem, né, recordem que quanto menor o pKa, mais ácido é o hidrogênio. Mais ácido é o carbono aqui, alfa. Aqui temos uma acetona, a propanona, também já aumentou a acidez para 20. E aqui temos um aldeído um pouco mais ácido, pKa 17. Recordem também que essa é uma escala logarítmica, ou seja, de 20 para 17 são 3 unidades, porém o desequilíbrio, né, a constante de equilíbrio, significa com isso que é 1000 vezes 10 a terceira, né, 10 elevado a 3, que é a diferença de 20 para 17. Então 1000 vezes mais ácido um aldeído que uma cetona. Aqui nós temos um nitroetano, um grupo nitro ligado à etila, né? E agora a acidez aumentou muito, já é 8,6. Aqui temos os compostos nessa segunda coluna que são bifuncionais, ou seja, temos uma dinitrila. Então notem que a acidez é maior. Pois temos aqui, portanto, 11,8. Ele é mais ácido, esse hidrogênio alfa. Agora ele é alfa tanto para o grupo cianeto da direita quanto para o cianeto da esquerda. Ele é mais ácido, né, que o cianeto com apenas um grupo cianeto. Agora temos 2 grupos cianetos para aumentar a acidez. Notem que aqui, quando é acetonitrilo, o pKa era 25. Agora reduziu quase a metade disso, 11,8. Aqui temos um éster pela direita e temos um grupo cetona, né, pela direita aqui, uma carbonila cetônica pela esquerda, né. Então esse hidrogênio, ele é alfa tanto ao carbono carbonílico da cetona, quanto é alfa ao carbono carbonílico do éster. É duplamente alfa e sofre o efeito das 2 carbonilas, o que faz com que a sua acidez aumente. Aqui temos novamente uma dicetona, que no caso é uma cetona pelo lado direito, né? E temos aqui uma cetona, também um carbonílico cetônico,
pelo lado esquerdo, então uma dicetona. Esse hidrogênio é hidrogênio tanto alfa em relação à carbonila esquerda quanto a carbonila do lado direito. Então a acidez é maior. Nota que uma acetona tem em torno de pKa 20, acetona normal, essa menos de 20, ou seja, 9,4, muito mais ácida. Aqui nós temos uma dicetona também, o pKa 8,9. Notem que para que o efeito alfa, do carbono carbonílico alfa seja sentido, é necessário que ela esteja ligada imediatamente ao carbono carbonílico. Se tiver a uma distância maior no carbono beta, já não teria essa acidez, não teria essa propriedade. E aqui acontece justamente isso, está alfa tanto ao carbono carbonílico esquerdo quanto direito. São compostos dicarbonílicos, Dicarbonílicos também temos esse composto aqui, que é um aldeído e uma cetona. Nota que a acidez é ainda maior, 8,9. E por fim, um composto, um dinitro, um dinitro metano, pKa 3,6, é mais ácido, inclusive, que o ácido acético. Essa acidez de um composto dinitrado, alfa, ambos os grupos nitro, acidez elevada. Estudaremos como varia, por que ocorrem essas variações, quais são os fatores que influenciam no aumento da acidez do hidrogênio alfa. Aqui a reação de ionização do hidrogênio alfa. Temos aqui o hidrogênio alfa de um éster. Então, esse hidrogênio alfa do éster, ele existe sob essas três formas de ressonância. Ou seja, com a saída do hidrogênio da posição alfa, se forma uma carga negativa sobre o carbono alfa. Essa carga negativa é estabilizada. Por quê? Porque ela forma uma ligação π com o carbono carbonílico. E, consequentemente, o par de elétrons da ligação π do carbono carbonílico se desloca para o oxigênio. Então, o oxigênio ficando negativo, estabiliza muito a carga negativa formada. Seria o grande propulsor da acidez do carbono alfa, a existência do oxigênio aqui como aceptor dessa carga negativa. Isso aqui, portanto, estabiliza essa carga. Mas existe um mecanismo concorrente para estabilizar a carga do carbono carbonílico. Um mecanismo concorrente, ou seja, que faz concorrência com essa alternativa. Então, a carga positiva sobre o carbono carbonílico, ela pode ser estabilizada via formação de um carbânio no carbono alfa, como vemos aqui, pela direita. Mas também existe uma alternativa para esses compostos, ou seja, o oxigênio da carboxila, o éster, tem pares de elétron livre, ele pode também doar um par de elétron π para o carbono, estabelecendo uma ligação π entre o carbono carbonílico e o oxigênio da carboxila, como vemos. O que também favorece a formação de uma carga sobre o oxigênio da carbonila, ou seja, existe também aqui o mesmo fenômeno que acontecia com relação à saída da acidez aqui de um hidrogênio alfa. Também acontece o mesmo fenômeno. Só que agora, quem é o aportador do par de elétrons é o oxigênio. O que é mais estável? A saída de um próton, a quebra de uma ligação no carbono alfa, ou é mais estável, mais fácil energeticamente que um par de elétrons não compartilhado do oxigênio do éster estabeleça uma dupla ligação para estabilizar o carbono carbonílico? Certamente a doação de um par de elétrons do oxigênio carboxílico para o carbono carbonílico é uma forma de estabilizar a carga do carbono carbonílico. Por isso que os ésteres são menos reativos que as cetonas, que as cetonas não dispõem desse mecanismo, não possuem um par de elétrons sobre o oxigênio carboxílico,
carbono que estabiliza essa carga do carbono carbonílico. Então existem dois mecanismos, né? Então isso daqui certamente diminui a acidez do carbono alfa. Se existe um mecanismo paralelo, concorrente, que seria a doação de um par de elétrons do oxigênio carboxílico, já não se faz tão necessário a saída de um hidrogênio do carbono alfa. Então a acidez, nesse caso, tende a diminuir na questão de um éster em relação a uma cetona, por exemplo, que não possui esse mecanismo, ou de um aldeído que também não possui esse mecanismo. Então os elétrons não são tão facilmente deslocalizados. Os elétrons podem sofrer, né, distribuição entre os elementos aqui, o oxigênio da carbonila, o carbono e o carbono alfa. Existe aí uma distribuição. E essa distribuição tem uma certa estabilização, né? Estabilização conforme esses mecanismos já descritos. Aqui nós temos um grupo nitro, nitroetano. O pK do hidrogênio alfa é 8,6, porque a carga negativa estabelecida sobre o carbônio alfa aqui, uma vez perdido o hidrogênio, na forma de H+, ele vai estabilizar a carga positiva sobre o nitrogênio. O nitrogênio tem uma ligação dativa com o oxigênio e uma ligação dupla com o oxigênio. São dois oxigênios aqui. Então são dois oxigênios que tendem a atrair os elétrons do carbono carbonílico. Então, uma vez formado um carbônio aqui, esse par de elétrons forma uma ligação pi com o nitrogênio e o par de elétrons se desloca também para o oxigênio, tal como ocorre na carbonila. Só que aqui temos dois oxigênios que é para promover esse efeito, por isso aumenta a acidez. Isso pode ser visto com exemplos, né, de estruturas de ressonância que vemos na sala de aula, que esclarece exatamente como que são essas estruturas que contribuem para a estabilização da carga negativa que se forma. Aqui nós temos uma nitrila, propanonitrila. Aqui também isso tem uma certa similaridade, o grupo nitrila, aqui, a cianeto, né? Tem uma certa semelhança com a carbonila. Aqui também o par de elétrons da ligação π, agora são duas ligações π, podem se mover para o nitrogênio, e para estabilizar essa carga do carbono da nitrila é que se forma um carbônio aqui. Também existem estruturas de ressonância que estabilizam a carga negativa, o que favorece a acidez, né? Aumenta a acidez desse carbono, porque a carga negativa é estabilizada posteriormente. Então o pKa de uma nitrila é em torno de 26, é pouco ácido em relação, por exemplo, ao nitro, um nitro alcano. Aqui nós temos uma amida. Notem que a amida tem um pK de 30, ela é menos ácido que todos os exemplos anteriores, inclusive do éster. O éster é 25. Por quê? Porque também temos aquele fenômeno que é apresentado no éster, só que aqui na amida ainda mais intenso, que seria um par de elétrons sobre o nitrogênio, que pode competir com os pares de elétrons que virão do carbônio. Então o efeito aqui é mais intenso no nitrogênio, já veremos em detalhes. Nesses compostos, os elétrons de baixo deixados para trás a partir da desprotonação podem ser deslocalizados num átomo mais eletronegativo. É o que a gente descreve, né? Ou seja, a saída de um hidrogênio ácido, a carga negativa deixada sobre o carbono pode ser transferida por ligações π para um oxigênio. Os oxigênios são mais eletronegativos e estabilizam a carga negativa formada, portanto favorecem a saída do hidrogênio ácido. Temos agora casos de compostos dicarbonilados, beta-dicarbonilados. Por quê? Porque uma carbonila está na posição beta em relação à outra. Então, se esse é o carbono alfa em relação à carbonila da direita,
o carbono seguinte seria o carbono beta, quando enumerado a partir da carbonila da direita. E se considerarmos aqui o carbono carbonílico da cetona, né, teremos o carbono alfa, que seria o primeiro, e o segundo seria o carbono carbonílico beta. Então, são compostos beta dicarbonilados. Ou seja, existe um carbono beta, uma carbonila no carbono beta em relação ao outro. Então, são chamados de compostos beta dicarbonilados. Aqui é um beta cetoéster, que temos é um éster, né, tem prioridade sobre a cetona, como vimos já na ordem de nomenclatura. Então aqui nós temos na posição beta, um grupo cetônico, né, um beta cetônico na cadeia principal de um éster. O pK é 10,7. Observe que sofre o efeito do éster, né? Essa carbono alfa sofre o efeito da carbonila do éster, e também sofre o efeito da carbonila da cetona. Então ele é duplamente ácido, sofre o efeito das duas carbonilas. Portanto, o pKa é um pouco mais ácido, 10,7. Aqui uma dicetona, como observando a tabela, sabemos que as cetonas são mais ácidas que os ésteres, porque no caso dos ésteres temos o oxigênio que compete fornecendo um par de elétrons aqui, diminuindo a acidez, né, do carbono alfa. Então aqui uma dicetona já não tem oxigênios, portanto a acidez aumenta, 8,9. Aqui temos uma dicetona, e observem que o carbono, uma vez formado, com a saída do hidrogênio ácido, posição alfa, esse carbônio aqui tem duas opções agora para estabilizar a carga. Ou seja, ele pode estabilizar a carga doando um par de elétrons, estabelecendo uma ligação dupla entre o carbono carbonílico da esquerda, a primeira carbonila, e o par de elétrons da ligação π se move para o oxigênio carbonílico da primeira carbonila. Então estabiliza a ligação, a carga negativa, portanto. Ou ele pode mover essa par de elétrons para formar uma ligação π entre o carbono alfa e o carbono carbonílico da segunda carbonila, no caso. Daí o par de elétrons também corre para o oxigênio. Então existem três estruturas de ressonância. Quanto mais estruturas de ressonância, mais distribuído está a carga negativa e mais elementos contribuem para estabilizar essa carga. Então nós temos aqui o oxigênio com uma carga negativa, é uma das estruturas. Aqui temos uma outra estrutura também com a carga negativa sobre o oxigênio. E cargas negativas sobre o oxigênio são bastante estabilizadas. Isso daqui são, na verdade, estruturas de ressonância. A estrutura real não é nenhuma delas, mas um híbrido. Então esses são os contribuintes de ressonância. Alguns são contribuintes de maior peso, como esses que têm o oxigênio negativo, e de menor peso seria a carga negativa sobre o carbono alfa. A acidez dos hidrogênios alfa é atribuída à estabilização da carga por ressonância. Então isso é bom ter sempre em mente. Se a carga negativa formada é estabilizada, isso significa que vai sair com mais facilidade o hidrogênio alfa. Sai com facilidade porque a carga negativa é bem suportada pelos híbridos de ressonância, no caso aqui, né? Aqui temos a cetona. E existe um outro fenômeno chamado tautomeria. Nesse caso é uma tautomeria cetoenólica, que aqui temos uma cetona e aqui temos um enol. O enol é um composto também hidroxilado, só que a hidroxila está ligada a um carbono sp2. Um sp2 não de um aromático, mas um sp2 de um alceno. Uma cadeia carbonílica não aromática. Portanto, essa estrutura aqui é conhecida como enol. Como que se forma esse enol? Como vimos, o carbono alfa possui uma certa acidez, ou seja, sai um hidrogênio ácido
um H+, e estabelece a dupla ligação carbono-alfa-carbonila. E ao mesmo tempo se desfaz a ligação π entre o oxigênio e o carbono. Fica uma carga negativa sobre o oxigênio. Porém, esse mesmo hidrogênio que saiu aqui, ou de outra molécula, um segundo próton, portanto, pode neutralizar a carga negativa do oxigênio e formar o enol. Então, esses compostos podem ser interconvertidos, né? Eles são interconversíveis. Temos aqui uma forma cetona, e ela, em algumas moléculas de cetona estão, né, se convertem no enol, através da reação que pode ser catalisada por uma base, inclusive por um ácido. Ou seja, isso daqui existe sempre uma certa quantidade de enol misturado com cetona. No caso da cetona, 99,9% das moléculas estão na forma cetônica e apenas em torno de 0,1% está na forma de enol. Existe um equilíbrio no meio. Isso não é ressonância, são moléculas que estão se convertendo. Uma pertence a um grupo funcional, a outra pertence a outro grupo funcional. Existe uma reação, né, química, ou seja, uma modificação estrutural. Temos aqui um composto de carbonilados. Isso aqui é uma propanodiona, aliás, 5 carbonos é pentanodiona. Seria pentanodiona 2,4 pentanodiona. Também sofre enolização, só que agora a enolização principal se dará com a saída de um hidrogênio ácido do carbono alfa a ambas carbonilas. Então sai um hidrogênio aqui e consequentemente um outro hidrogênio pode se adicionar ao oxigênio da carbonila, tanto da direita ou da esquerda. Uma vez formado o enol, observem que esse enol, aqui é um cetoenol, né? Temos um grupo cetona e um grupo enol. Esse cetoenol é bastante estabilizado, porque se forma uma estrutura de 6 membros, em que o hidrogênio da hidroxila estabelece uma ponte de hidrogênio com o oxigênio da segunda carbonila, da carbonila restante, da carbonila cetônica. Então essa ponte de hidrogênio mantém essa estrutura estabilizada. A estrutura estabilizada, portanto, ela facilita a formação dessa estrutura e, consequentemente, a saída desse hidrogênio, a formação do tautômero. Então esse tautômero já está numa concentração de 15% em relação à forma cetônica, dicetônica. Aqui temos a forma dicetônica e aqui a forma cetoenólica. Aqui temos uma cetona e um enol. Então, isso daqui já aumentou a concentração da forma enol, nesse caso, por ser estabilizado. Notem que no caso dos compostos fenólicos, que temos também uma insaturação no carbono ligado à hidroxila, esse não se diz que seja um enol, isso aqui é um fenol. Né? Mas levando aqui, comparando com a questão dos enóis, isso aqui seria o tautômero enólico e a saída de um hidrogênio ácido do oxigênio e a saída a formação consequente de uma carbonila aqui, né, e a mudança desse hidrogênio ácido para o carbono alfa, que seria esse aqui, ela não é tão favorecida, porque você rompe o sistema aromático para gerar essa molécula. Então, como essa molécula não é estável, essa cetona agora, não é estável porque perdeu a aromaticidade, ela não é favorecida a sua formação. Então a concentração da forma cetônica, no caso de compostos fenólicos, é pouco favorável, muito pouco favorável. E quase todas as moléculas se encontram no formato de fenol. Então, que seria uma tautomeria, no caso,
cetofenólica, não, certo? Uma cetona e um fenol. Então, é pouco favorável a formação da cetona, o equilíbrio está deslocado para fortemente para a forma de fenol. Recorde, isso aqui não é um enol, isso é um fenol. Então, função química fenol. Aqui temos o mecanismo da interconversão cetoenólica catalisada por base. Essa reação também pode ser catalisada por ácido. Temos aqui o tautômero cetônico, ou seja, acetona, e temos o hidrogênio alfa, que é um hidrogênio ácido. Ou seja, essa ligação carbono alfa e hidrogênio está polarizada. E por esse motivo é uma ligação lábil, ou seja, facilmente se quebra. Na presença de uma base, um ataque de uma base, esse hidrogênio polarizado com uma carga positiva, por ser um hidrogênio ácido, se forma água. Né? No caso aqui estamos usando essa base que é um hidróxido. E o par de elétrons, como vimos, se desloca na forma de uma ligação π entre o carbono alfa e o carbono carbonílico. E a ligação π entre o carbono carbonílico e o oxigênio da carbonila se desloca, portanto, a ligação do par de elétrons para o oxigênio, formando aqui um íon enolato. Se tivesse um hidrogênio ligado ao oxigênio, seria o enol. Todo enol dá como contraíon, íon negativo, um enolato. Enolato, com T. Bom, assim como saiu um hidrogênio ácido da posição alfa, a água, se formou a água, e a água pode doar um hidrogênio ácido para o oxigênio da carbonila, formando o enol. Então essas reações são reversíveis, né? São reversíveis, com a formação de um composto com o mesmo número de átomos, né? São isômeros. E essa interconversão entre compostos se dá o nome de tautomeria. No caso, essa é uma tautomeria do tipo cetoenólica, porque partimos de uma cetona e obtivemos um enol. Aqui temos a interconversão também cetoenólica, agora catalisada por ácido. Também pode acontecer uma catálise, a mesma interconversão catalisada por ácido. O ácido, como sabemos, ataca o oxigênio da carbonila, porque é a posição mais rica em elétrons. Né? Já observamos o mapa de densidade eletrônica da carbonila e notamos que a densidade de elétrons, as cargas negativas, se concentram sobre o oxigênio. Então, um próton, né, um ácido deficiente de elétron, uma espécie eletrofílica, né, vai ser atacada pelos elétrons do oxigênio. Forma-se a carbonila protonada, né, isso promove o deslocamento da ligação π da carbonila para o oxigênio para neutralizar a carga, ou seja, temos aqui uma carbonila ativada. Se antes o carbono da carbonila era eletrofílico, agora, numa situação como essa, com a carbonila ativada pelo próton, ela está mais eletrofílica ainda. Isso aumenta a acidez do carbono alfa, com a saída facilitada do hidrogênio, que nesse caso não necessita de um ácido para ser eliminado. A própria molécula de água pode servir como aceptor desse hidrogênio. O hidrogênio é eliminado na forma de H+, formando o íon hidrônio. E também temos aqui a formação do tautômero enólico. Né? Então, houve aqui uma tautomeria cetoenólica. Notem que dessa vez não observamos a formação do enolato. Né? O íon negativo, o enolato, não se formou. Apenas o íon hidrônio. E a reação também é reversível, como no caso da catálise básica. Enóis são melhores nucleófilos que alceno. Então, já vimos os alcenos. Os alcenos são cadeias carbônicas que possuem uma insaturação do tipo uma ligação π entre carbonos. E esses compostos com ligação π têm uma nuvem eletrônica, uma densidade eletrônica sobre os dois carbonos sp2 da ligação π. Esses pares elétrons podem atuar como nucleófilos, ou seja, eles são ricos em elétrons e podem ser doados
né, podem atacar espécies que gostam de elétrons. Então eles podem atuar como nucleófilos. Já vimos as reações dos alcenos na disciplina Princípios de Química Orgânica 1, então é só rever esse assunto para quem tem aí, não recorda. A atuação então dos alcenos como nucleófilos, ou seja, ele tem um par de elétrons, né, essa é uma espécie rica em elétrons por causa dessa ligação π, mais saturação, e esses elétrons atuam como nucleófilos, ou seja, eles atacam grupos deficientes de elétron. E agora vem a questão, né? Aqui nós temos a mesma saturação carbono-carbono, só que é de um enol. Ele vai ser mais reativo ou menos reativo do que um alceno? Ele vai ser mais reativo, é melhor nucleófilo, né? Por quê? Porque agora a doação desse par de elétrons, a ligação π, carbono-carbono, do alceno, vai ser doado com mais facilidade porque o oxigênio vai dar uma assistência, por assim dizer, uma assistência. Ele vai contribuir doando um par de elétrons, facilitando, portanto, a doação, o ataque, né, nucleofílico desse enol, agora, né, desse enol. Então, essa ligação dupla carbono-carbono tipo alcênio é ativada, né, pela hidroxila do enol. Então, é um tipo de reação que ocorre também, as mesmas reações que víamos para os alcenos, agora vemos também que podem ocorrer com os enóis, de forma, inclusive, mais facilitada. É claro que o enol ele pode estar em equilíbrio. Na verdade, o enol possui duas contribuintes de ressonância. A estrutura real do enol não é nem a forma enólica e nem essa forma ionizada. É um híbrido de ressonância. Esses são os contribuintes, em que um par de elétrons não compartilhado do oxigênio restabelece a ligação π da carbonila, e ao mesmo tempo que a ligação π carbono-carbono, do tipo alceno, se desloca para o carbono alfa. Então o carbono alfa fica como um carbânio, enquanto a carbonila se comporta como uma carbonila aqui, no caso, protonada, ativada. É claro que o contribuinte de ressonância mais estável é a forma neutra, mas existe um pequeno caráter iônico, né? Um zwitterium aqui, em que existe uma densidade eletrônica relativamente maior sobre o carbono alfa e uma certa carga positiva sobre o oxigênio da carbonila. Então são contribuintes de ressonância de um enol. São formas, né, são contribuintes de ressonância. Compostos carbonílicos que formam enol sofrem reação de substituição no carbono alfa. São uma reação de substituição em alfa, ou seja, esse carbono alfa é rico em elétrons, ele pode atuar como um nucleófilo, atacar uma carbonila, por exemplo. E sofrer uma adição, né? Uma reação de adição. Vamos ver, portanto, como são essas reações. Está aqui, observe então, temos o hidrogênio ácido, o hidrogênio no carbono alfa, temos aqui a catálise ácida, então, como vimos na formação do enol, o ácido ataca, né, faz um ataque eletrofílico ao oxigênio da carbonila, se forma a carbonila protonada, né, ativada, portanto. Com isso facilita a saída de um próton, né, de um hidrogênio ácido da posição alfa, e o deslocamento da ligação para estabelecer uma ligação π carbono alfa carbono carbonílico. Temos aqui o enol, antes onde havia uma cetona, agora temos um enol. Essas reações são reversíveis, né? São reversíveis. Mas uma vez formado o enol, essa dupla ligação pode sofrer ataque de eletrófilos, né? Espécies que gostam de elétrons, porque temos uma ligação π
como vimos nos alcenos, eles podem atuar como nucleófilos, né? Ou seja, gostarem de cargas positivas. Então, o enol aqui vai fazer um ataque ao eletrófilo, né? Se forma a ligação eletrófilo-carbono. Ele poderia se adicionar ao carbono do enol ou ao carbono alfa. Porém, é mais estável a ligação no carbono alfa. O carbono da carbonila já é um pouco mais pobre em elétrons por estar ligado ao oxigênio. Então, o ataque acontece na posição alfa. Se forma essa ligação, quem deu assistência facilitou a liberação dessa ligação π para o eletrófilo o oxigênio, que doou um par de elétrons aqui para restabelecer a carbonila. Notem que não havia forma do eletrófilo entrar no carbono carbonílico, né? Porque estabeleceria aqui um carbono com apenas 3 ligantes, né? Um R, um hidrogênio e outro carbono. E ficaria uma ligação livre aqui, né? Então não haveria como estabilizar isso. Enquanto um ataque na posição alfa, com assistência do oxigênio, é viável, ou seja, se forma essa espécie com a carbonila protonada, a liberação de um próton conclui a reação, né, obtendo a forma neutra. Efetivamente ocorre aqui então a substituição, onde havia um hidrogênio inicialmente, aqui destacado em amarelo, temos um eletrófilo. O que vai mudar é o eletrófilo utilizado. As espécies eletrofílicas que podem ser usadas nessa reação. Aqui de forma genérica utilizamos um E, né, uma carga, um E positivo. Então aqui é uma substituição alfa, né? Então essas aqui também uma espécie de reação que acontece com compostos carbonilados. Os hidrogênios da posição alfa são ácidos, eles podem ser substituídos usando esse mecanismo catalisado por uma base. Aliás, no caso aqui, por um ácido. Temos aqui a mesma reação, agora catalisada por uma base. Uma base atua para formar também o enol, né, o enolato aqui no caso. O hidrogênio ácido da posição alfa é atacado por uma base. Como esse hidrogênio tem uma polaridade, está polarizado, a ligação é frágil e se rompe. Esse par de elétrons é deslocado para formar uma ligação π carbono alfa carbono carbonílico, enquanto a ligação π carbono oxigênio da carbonila se desloca para o oxigênio. E assim forma o enolato. O enolato porque é um íon do enol. Se tivesse um hidrogênio ligado ao oxigênio, seria o enol. Como não temos, é o enolato. O enolato agora pode sofrer, é uma espécie rica em elétrons. Temos aqui, já vimos também, que o enolato está em ressonância, né, com o seu íon carbânio aqui, né, a carga negativa pode estar sobre o carbono ou sobre o oxigênio. Então existe um híbrido de ressonância. Esses daqui são os contribuintes de ressonância. Então o eletrófilo, que busca os elétrons, essa espécie é rica em elétrons, tem cargas tanto no carbono alfa quanto no oxigênio, ele ataca, faz um ataque eletrofílico ao enolato. Essa questão de ataques são relativas. Podemos dizer também que ele está ocorrendo um ataque nucleofílico do enolato para o eletrófilo, né? Está atacando o eletrófilo. Ou podemos dizer que está havendo um ataque eletrofílico do eletrófilo sobre o carbono aqui do enolato, né? A dupla ligação. Então isso aí é algo relativo, né? Então com isso concretizamos aqui a ligação, ou seja, com a saída de um par de elétrons que ataca, né, faz um ataque nucleofílico, né, ao eletrófilo aqui, temos a substituição e o oxigênio restitui a ligação π da carbonila. Tanto utilizando catálise básica quanto catálise ácida, a reação pode ser concretizada.
Aqui temos a estrutura do enolato. Notem que o enolato tem uma carga negativa sobre o oxigênio, que está deslocalizada através de um sistema π para o carbono alfa, ou seja, é um híbrido de ressonância à estrutura real, e esses são apenas contribuintes de ressonância, são formas canônicas aqui, né, essas representações. A carga prevalece sobre o oxigênio, porém também existe uma certa densidade eletrônica sobre o carbono alfa. Isso aqui já é o enolato, que é a forma enolato, uma vez já tendo sofrido a ionização, ou seja, após a saída do hidrogênio alfa. Né? Então temos os dois contribuintes de ressonância do íon enolato. A reação no carbono, portanto, são dois sítios, né, de ataque. Um eletrófilo pode atacar o oxigênio, que tem uma carga negativa, ou pode atacar o carbânio, ou seja, o carbono alfa aqui, que também tem uma carga negativa. Quando pode acontecer um ataque sobre o oxigênio, ou preferencialmente, né, em relação ao carbânio? Né? Vai depender do eletrófilo. Então, existem eletrófilos que procuram preferencialmente se unir ao oxigênio negativo e outros que atuam se ligando ao carbono alfa. Depende do eletrófilo. Protonações ocorrem preferencialmente no oxigênio, ou seja, se na presença de um ácido, o hidrogênio, né, H+, vai atuar de preferência se ligando ao oxigênio. Um outro eletrófilo, né, se ligaria ao carbono alfa. Mas normalmente quando é protonação ela vai ocorrer sobre o oxigênio do enolato. Caso não seja então um próton, né, seja um outro eletrófilo, a reação vai acontecer sobre o carbono alfa, né, sobre essa carbânio aqui. Então é uma maneira, uma regra, né? Normalmente é assim. Bom, temos aqui uma reação de substituição, né? Como já vimos, esses compostos podem sofrer reação de substituição em alfa. Observe que estamos usando aqui a metilfenilcetona, fenilmetilcetona, e essa cetona não tem hidrogênios alfa pelo lado do grupo fenil, só tem hidrogênios alfa aqui pelo lado da metila, então facilita a reação. Teremos apenas um produto substituído aqui na metila. A reação é catalisada por ácido, então vamos ver. A reação, o ácido ativa a carbonila, né, como já vimos, o par de elétrons da ligação π, né, se move para o oxigênio, aumenta a acidez, né, do hidrogênio alfa, na presença, aqui nem necessitamos de uma base, nesse caso, arranca o hidrogênio alfa, aqui acontece um ataque, esse hidrogênio é relativamente ácido, está polarizado, ele é eliminado. Aí ocorre a formação de uma ligação π entre o carbono alfa e o carbono carbonílico, o par de elétrons da ligação π da carbonila se desloca para o oxigênio para neutralizar a carga positiva sobre o oxigênio, e daí temos aqui esse enolato. Então até aqui ocorreu só a enolização, né? É um equilíbrio, inclusive, que já vimos que essas substâncias estão em equilíbrio, né? Uma tautomeria. Então o que está acontecendo aqui é uma tautomerização, do tipo ceto-enólica. Né? Aí, uma vez formado o enol, esse tem uma dupla ligação, sofre reações típicas de alcenos, só que são mais reativos que alcenos porque tem o oxigênio que contribui, né? Ele dá uma assistência aqui, né? Ele cede um par de elétrons e facilita o ataque do nucleófilo. Então aqui o nosso nucleófilo aqui é um brometo, né? Aliás, um eletrófilo, desculpem. Um eletrófilo aqui nosso é o brometo. Então, um brometo que vai receber o par de elétrons da ligação π. Então se liberta o bromo, ocorre uma ruptura aqui. Pode haver um catalisador para facilitar esse ataque do eletrófilo, no caso o brometo está atuando como eletrófilo. Ele pode estar ativado por um catalisador, por brometo férrico, por exemplo, e acontece a adição.
o bromo negativo, né? E vai se formar um brometo e, consequentemente, a substituição. Se liberta, por fim, o hidrogênio ácido que estava protonando aqui, que está protonando a carbonila, vai formar contraíon com o brometo, portanto se formaria ácido bromídrico na reação. A reação é reversível, esse último passo, ou seja, o ácido bromídrico formado pode voltar a protonar a carbonila, ativar a carbonila, portanto, conforme as condições reacionais, uma segunda molécula de bromo pode voltar a atacar o carbono alfa, ou seja, repetir-se todo o processo e substituir novamente um hidrogênio alfa, que temos 3 hidrogênios alfa, e o meio reacional agora vai se tornando ácido, vai facilitando a ativação da carbonila, e o processo pode dar prosseguimento até todos os hidrogênios alfa serem substituídos por bromo. Então é uma possibilidade também. Sob condições ácidas, né, que já havia um ácido no meio, um hidrogênio alfa, né, que é o hidrogênio alfa da carbonila, da acetona aqui, é substituído por um bromo. Então vimos aqui então o hidrogênio original ser substituído por bromo. Então temos aqui a reação de substituição, uma halogenação, catalisado por uma base. Já vimos a reação de substituição catalisada por ácido, agora por uma base. Ou seja, onde havia um hidrogênio alfa, ao final da reação teremos um bromo, né? E se essa reação prosseguir, podemos seguir substituindo os hidrogênios alfa por bromo. Aqui houve uma substituição total, né? Então, a base retira um hidrogênio alfa, a acidez desse hidrogênio já discutimos isso. Se forma o carbônio, carboninho alfa, que ataca uma SN2 aqui, numa reação, um ataque nucleofílico ao bromo. Esse bromo pode estar ativado com um catalisador ou não, no caso aqui não está ativado. Se forma esse brometo alfa e um brometo negativo que vai fazer contrair com o hidrogênio que saiu do sistema, formando ácido bromídrico, que vai ser neutralizado pela base que está presente. Então já forma um sal, né? Um sal, ou seja, o contraíon da hidróxido aqui passa a ser o contraíon do brometo. Se nós usamos hidróxido de sódio, teremos brometo de sódio aqui como sal. Ele vai precipitar no meio reacional. Se com excesso de bromo, a reação volta a ocorrer com esse segundo hidrogênio, né, na presença da base, e vai ocorrer uma segunda substituição. Teremos os 2 bromos alfa substituídos. Isso aí pode acontecer se tiver hidrogênios alfa também no segundo carbono alfa, ele pode ser substituído. Sob condições básicas, todos os hidrogênios alfa, portanto, podem ser substituídos por bromo. Aqui temos o uso de outro eletrófilo. Recordemos que os eletrófilos usados aqui também podem ser os mesmos eletrófilos usados em reações de substituição eletrofílica aromática. Já conhecemos os eletrófilos que se formam lá nas reações de substituição eletrofílica aromática. Aqui também, paralelamente, pode também usarmos esses eletrófilos. Então, iodo na presença de uma hidroxila, né, vai acontecer também a substituição. Notem que ao final, como sabemos, os hidrogênios alfa vão sendo substituídos por iodo, né, poderia ser por bromo também, como já foi descrito, até que totalmente todos os hidrogênios alfa são substituídos. E ao final teremos aqui, né, uma espécie de iodofórmio, né, que seria um carbono ligado com 3 iodo. Nesse momento, quando o carbono está saturado de iodos, pelo iodo ser um elemento mais eletronegativo que os hidrogênios, ele polariza essa ligação.
Ele polariza essa ligação aqui, ou seja, fragiliza, né, essa ligação aqui, porque os iodos começam a atrair os elétrons do carbono e de forma a fragilizar essa ligação. Quando havia hidrogênios, a eletronegatividade entre os carbonos era mais equilibrada, a reação estava mais equilibrada. Quando existe aqui também, no lugar dessa metila, um cloreto ou um heteroátomo, normalmente a ligação está mais fragilizada. E no caso, o fato de ter entrado 3 iodos na metila fragiliza essa ligação, e quando já está saturado de iodo, pode ocorrer um segundo tipo de reação, a reação de substituição acílica, que já vimos no capítulo passado, capítulo 18, que seria a substituição acílica, aquela clássica em que a base agora, que já não existe mais hidrogênios ácidos, pode atacar o carbono carbonílico, né? Um ataque nucleofílico ao carbono carbonílico, o par de elétrons se desloca para o oxigênio e essa ligação, que está agora mais frágil, ela pode se romper e formar o carbânio aqui, um iodofórmio, né? Um iodofórmio ionizado. E o par de elétrons do oxigênio volta a restituir a carbonila e temos aqui um ácido carboxílico. Então, essa reação já, uma vez que tenha ocorrido essa ruptura, já não retrocede. O ácido carboxílico se ioniza e estabiliza aqui o sistema carbonílico. Então, a reação já não retrocede mais. Porque como estamos na presença de uma base, o hidróxido forma um sal, que sal contraído desse sal é o mesmo contraído da base utilizada, foi hidróxido de sódio, teremos aqui um carbóxido de sódio, né? Um ácido carboxílico, um carboxilato de sódio. E o iodofórmio, né? O iodofórmio que vai, no caso, se for um meio aquoso, ele não vai se misturar, ele vai ficar no fundo, né? Formando uma bifase. Então é uma reação para identificar metilas ligadas ao carbono carbonílico. Se existir uma metila ligada ao carbono carbonílico, essa metila pode sofrer esse tipo de reação com o desprendimento, né, formação de iodofórmio. Seria uma reação para caracterizar esse tipo de composto. Pode ser também com iodo, pode ser com bromo, ou seja, se forma com iodo iodofórmio, se for com bromo seria bromofórmio, ou seja, um halofórmio, é o que se forma. Aqui, halogenação do carbono alfa de ácidos carboxílicos. Se nós temos um ácido carboxílico, a substituição em alfa é dificultada. E para superar essa dificuldade, o que temos que fazer é primeiro substituir a hidroxila do ácido carboxílico por um halogênio. Já vimos essa reação também no capítulo 18, em que você utiliza um ácido carboxílico e um agente halogenante, pode ser o tribrometo de fósforo, né? E no caso de um cloro pode ser usado o cloreto de tionila ou o tricloreto de fósforo também. E daí, essa reação já foi descrita, é só fazer uma revisão. E final, é a obtenção de um brometo, né, de acila. Brometo aqui de propanoíla. E agora sim, que já não temos uma hidroxila aqui, a reação de substituição em alfa pode ocorrer. Antes não podia porque a hidroxila costuma ionizar e forma uma carga negativa sobre o oxigênio que estabiliza o carbono carbonílico. E ele perde a acidez do carbono alfa, porque os pares de elétrons podem vir do oxigênio da hidroxila. No caso de uma ionização do ácido, portanto, os ácidos carboxílicos são têm os hidrogênios alfa menos reativos, ou seja, muito menos reativos. No caso, eles são inativos, né? Praticamente inativos. Então, para evitar, para mudar as condições, nós ativamos o ácido carboxílico. Estamos ativando aqui o ácido, ou seja, a carbonila está agora ativada. Esse brometo de acilas é muito mais reativo e possui carbonos alfa muito mais ácidos, né? Hidrogênios aqui saem na forma de prótons. Daí
se forma um enolato, como já foi mostrado, é um equilíbrio, no caso aqui é um equilíbrio enol um brometo de acila, então, um outro tipo de tautomerismo, mas que também ocorre entre enol e aletos de acila. E na forma de enol ocorre a reação com o bromo, ou seja, um ataque eletrofílico do bromo ao insaturação do enol. E ela é facilitada porque o oxigênio, né, do enol faz uma assistência, faz uma colaboração aqui. Transfere uma ligação π para o oxigênio, né, entre oxigênio e carbono, ao mesmo tempo que facilita a saída, né, o ataque aqui, no caso, também pode-se dizer um ataque no caso nucleofílico, do enol em direção ao bromo. Se forma esse composto aqui, que é uma carbonila protonada, né, e ocorreu a substituição em alfa. Né, ocorreu a substituição em alfa. Agora, pode ocorrer a desprotonação dessa carbonila. Ela é reversível, né, essa protonação é reversível. Essa reação é reversível e com a perda de um próton, né, esse próton faz companhia com o bromo, formando o ácido bromídrico. E esse composto pode sofrer uma hidrólise. Né? Uma hidrólise, o brometo de acila pode sofrer agora uma hidrólise do grupo acil aqui ligado ao bromo. Ou seja, uma reação de substituição acílica. Já vimos essa reação também. Um par de elétrons do oxigênio da água ataca o carbono carbonílico. Há um movimento do par de elétrons da ligação π para o oxigênio, e depois, quando ocorrer o retorno, expulsa o bromo, porque é a base mais fraca. Né? O brometo é uma base mais fraca do que o hidróxido, por exemplo, ou que a água. E conclui-se o quê? Que todo esse processo viabilizou uma substituição no carbono alfa, onde havíamos 2 hidrogênios, agora temos um bromo e um hidrogênio. Essa reação pode também ocorrer uma segunda inserção de bromo aqui, né, dependendo das condições reacionais, entrar 2 bromos, né, na posição alfa. Não é uma bromação, uma substituição direta, né, houve uma conversão do ácido carboxílico em brometo de acila, porém, ao final temos aí a substituição alfa do ácido carboxílico. Essa reação, né, é chamada de Hell-Volken-Zelinsky. Aqui repetimos a reação agora para ciclohexanona. Nós temos aqui acetona, os hidrogênios em alfa, a presença de um ácido que vai ser utilizado como catalisador, via catálise ácida, e nossa espécie agora eletrofílica aqui é o bromo. Então acontece a substituição, como vimos, na posição alfa. E uma vez tendo o bromo, né, ocorrido a substituição, agora podemos fazer a reação de substituição nucleofílica, usando um nucleófilo, né, uma espécie rica em elétrons. Esse nucleófilo, claro, ele tem a opção de atacar o brometo aqui, né, o carbono ligado ao bromo, através de uma reação de substituição nucleofílica. E também, né, como já vimos, ele também pode atacar o carbono carbonílico, talvez através de uma reação concorrente. Por isso seria aqui o caso de usar um grupo protetor para cetona. Aqui é novamente aqui um exemplo de oportunidade de usar grupos protetores, que já foi visto na aula passada, né, o uso de grupos protetores. Então, numa situação como essa, seria adequado usar um grupo protetor, ou seja, converter essa cetona num cetal, usando aí um diol, né, ou um álcool, e daí, finalmente, depois de protegido, fazer a reação com o nucleófilo, que daí temos certeza que o nucleófilo só vai poder atacar o carbono ligado ao bromo, né, através das reações conhecidas já no Princípios de Química Orgânica 1, que são reações de substituição, muito típicas de compostos halogenados, como esse aqui, né, um bromo ligado a uma cadeia carbônica. Então essas reações de substituição já foram vistas nessa disciplina.
Só que para evitar uma reação concorrente em que o nucleófilo ataque também o carbono carbonílico, seria interessante, para esse caso, uma proteção, né? Ou seja, converter primeiro a carbonila no cetal para evitar que o nucleófilo também ataque o carbono carbonílico. Bom, daí já vimos essas reações, ocorre então a substituição, a entrada do nucleófilo, né, que ataca o carbono alfa aqui, com a saída do brometo. Essa reação são típicas, né, de compostos halogenados. Outra opção, uma vez introduzido o brometo, né, um halogenado aqui na posição alfa, isso aqui abre um leque de reações, na verdade, pode ser substituído por vários nucleófilos, então você terá a possibilidade de preparar vários compostos distintos, mas outra possibilidade também, né, uma vez formado esse brometo, esse alfa-brometo aqui, é fazer uma eliminação E2. Né? Eliminação é perda, no caso, de ácido bromídrico. Sai o bromo acompanhado de um hidrogênio vizinho aqui, na posição beta, né, da carbonila. Ou seja, sai um ácido bromídrico e se forma uma insaturação do tipo alfa-beta, que inclusive é facilitada porque o sistema alfa-beta fica conjugado, está conjugado aqui com a insaturação entre o carbono carbonílico e o oxigênio, né, a carbonila aqui. Então se forma um sistema conjugado, e sistemas conjugados são mais estáveis. Portanto, existe uma facilitação de esse tipo de eliminação acontecer. Para isso usamos uma eliminação de ácido bromídrico, ou seja, sai o brometo e sai o hidrogênio ácido aqui. Como se forma ácido bromídrico e ele está num meio básico, estamos usando uma base volumosa, a base reage com o ácido bromídrico. No caso, se nós tivermos terbotóxido de potássio, o potássio da base forma contraíon com o brometo, formando um brometo de potássio. Então, como existe uma base e vai se formando ácido, o ácido bromídrico vai reagindo com a base, terbotóxido de potássio, formando brometo de potássio, se for terbotóxido de potássio a base utilizada. E por que se utiliza uma base volumosa? Porque se for uma base pequena, né, ela pode atuar como nucleófilo, como aconteceu aqui na etapa superior, ou seja, uma substituição. Então, uma base pequena, pouco volumosa, ela pode se aproximar, não vai haver impedimento espacial, ela pode se chocar aqui, né, fazer aquela reação de substituição. Agora, se for uma base volumosa, seu ataque ao carbono alfa está mais impedido. Então, dificulta a substituição, como vimos aqui em cima. Uma base volumosa, né, uma espécie carregada negativamente, pode atuar, portanto, como nucleófilo. E não é isso que queremos. Nós queremos uma eliminação. E para ocorrer uma eliminação, é melhor que ela seja volumosa, porque daí ela pode atacar o carbono beta, né, retirar um hidrogênio aqui da posição beta. Daí, com a retirada do hidrogênio, ocorre a eliminação e, consequentemente, a formação da insaturação. Que, uma vez formado, saído um hidrogênio ácido daqui da posição beta, esse hidrogênio ácido deixa uma carga negativa sobre o carbono beta, e essa carga negativa, esse carbânio, forma uma dupla ligação, né, forma a ligação π, e expulsa o brometo. O brometo já está polarizado, essa ligação do brometo aqui, ele é mais eletronegativo, ele é um bom grupo de saída, então ele tende a romper a ligação e sair na forma de brometo, ao mesmo tempo que o carbânio formado aqui na posição beta restabelece a dupla ligação. Então isso aqui, para quem não recorda, dar uma revisada nas eliminações e nas substituições nucleofílicas já vistos, né? Bom, aqui iniciamos a segunda parte do assunto compostos carbonilados 3. São reações normalmente no carbono alfa. Esse assunto é dividido em 3 partes. Essa é a segunda.
teremos ainda uma terceira parte e última.